Olá, amigos. Eu sou Humberto Goulart, correspondente da Agência Servidores aqui em Brasília, e nós todos os dias conversamos ou com servidores públicos ou trazemos temas relacionados ao serviço público. E nesta pandemia que nós estamos vivendo, neste isolamento social, um dos assuntos que tem sido mais recorrentes é a questão do SUS, que é um serviço público prestado aos brasileiros, que é um sistema único de saúde nosso e provavelmente o único no mundo, apesar de ter sido copiado de um sistema da Inglaterra. Eu tenho o prazer de receber para uma conversa o professor Francisco Fúncia, que é um especialista em economia da saúde e do SUS, não é? E é da Universidade Municipal de São Caetano. E o professor Francisco Fúncia está fazendo um alerta, quer dizer, a emenda constitucional 95, que travou dinheiro do governo federal, também tira dinheiro da saúde, de um SUS que já vive com muito pouco dinheiro. Professor Fúncia, muito obrigado por nos atender, por compartilhar as suas ideias com a Agência Servidores. Qual é, não sei nem se dá para perguntar, mas os tantos problemas que o nosso SUS tem, além deste problema de se capitalizar para poder bem atender a população? Uma boa tarde, Humberto, a você e a todos os que nos acompanham nesse momento. Eu gostaria de começar respondendo que, infelizmente, o Sistema Único de Saúde poderia estar numa condição muito melhor, inclusive para esse enfrentamento do Covid-19, se ao longo da sua história ele não tivesse passado pelos graves momentos, né, de subfinanciamento que o caracterizam. Mas especialmente a partir de 2016, com a emenda constitucional 95, né, que passou a valer para o SUS, né, a partir de 2017, mas as regras que caracterizam o que a gente chama de desfinanciamento começaram a valer a partir de 2018, a situação se deteriorou muito. Por que a gente chama de desfinanciamento? Porque o subfinanciamento, que era a expressão que os especialistas de economia da saúde adotavam, era a insuficiência de recursos para fazer frente a um conjunto de exigências que a Constituição Federal estabeleceu para o Sistema Único de Saúde. Então, tudo que foi feito dentro do Sistema Único de Saúde ao longo desses últimos anos, especialmente no que diz respeito ao financiamento federal, ele teve recursos que não eram compatíveis com o conjunto das necessidades, de modo que os estados e municípios tiveram que, crescentemente, especialmente a partir da emenda constitucional 29, alocar proporcionalmente mais recursos que a União alocou. Então, veja, é importante deixar claro que a União colocou, especialmente a partir de 2000 e principalmente a partir de 2002, 2003, 2004, colocou bastante recurso do ponto de vista de ser acima da inflação. Mas como a regra da emenda 29 estabelecia que o piso era calculado pela variação nominal do PIB, o que aconteceu? As equipes econômicas que passaram pelo governo federal desde 2000 consideraram que este piso era como se fosse um teto. Então, nós gastamos, né, do ponto de vista federal, 1,6%, 1,7% do PIB. À medida que o PIB cresceu a partir de 2004, 2005, 2006, evidentemente isso trouxe para a saúde, especialmente no financiamento federal, recursos que foram acima da inflação. Então, foi muito positiva essa regra nesse sentido, né? E isso, digamos, reduziu em parte o problema que vinha se enfrentando da falta de qualquer regra de piso que existia até antes da emenda constitucional 29 de 2000, né? Aliás, a regra que existia inicialmente e nunca foi cumprida foi na época da Constituição de 88, que era 30% do orçamento da Seguridade Social, que nunca foi cumprido. Professor, o senhor fez um cálculo que o SUS sobrevive
com uma passagem de ônibus, menos do que uma passagem de ônibus, menos do que uma passagem dia de ônibus do brasileiro. Como é que funciona exatamente. Então, se a gente pegar tudo que gasta a União, os estados e os municípios, o SUS gasta R$ 3,60 per capita por dia por habitante. É o exemplo da passagem de ônibus que a gente comentou aqui. Quer dizer, R$ 3,60 per capita por dia é menos do que uma passagem de transporte coletivo, e eu costumo dizer que quando a gente vai para algum lugar, a gente geralmente volta desse lugar que a gente foi. Então, a gente desembolsa 2 passagens de ônibus e não uma só. Mas também tem uma outra situação que a gente não pode esquecer, que os governos estaduais e municipais, eles subsidiam o transporte coletivo, né? Então, além do que a gente paga lá no ônibus ou no metrô, também os governos estaduais e municipais ainda aportam recursos para as empresas. Então, isso, o SUS custa infinitamente menos do que custa o transporte coletivo. E oferece, proporcionalmente, muito mais coisa que o transporte coletivo oferece. Por que eu digo isso? Porque o SUS vai da vacina para pessoas e animais, tá certo? Até transplantes. Passa por fazer a vigilância sanitária de estabelecimentos que vendem ou manuseiam alimentos, até de indústrias ligadas a essa atividade, digamos, produção de medicamentos, etc. Então, é uma gama de serviços que está a serviço de 200 milhões de brasileiros, 220 milhões de brasileiros, ou seja, para toda a população. É errado quem diz, eu não uso o SUS. Todo mundo usa o SUS. Tá certo? Você pode dizer que tem uns que usam mais que os outros, isso é verdade. Claro. Mas todo mundo usa o SUS. Aquele que vai num restaurante e paga por um cardápio lá no menu, por exemplo, R$ 2.000 para um prato mais sofisticado, ele está usando o SUS, porque ele só não está comendo uma comida estragada porque tem vigilância sanitária naquele restaurante. Tá certo? Verdade. Que fiscaliza isso, né? Então é importante a gente ter em mente que o SUS é para todos e que se a gente consegue, e esse momento da epidemia agora do Covid, isso ficou muito claro, tanto em termos de comparação internacional, veja os Estados Unidos que não tem um sistema de saúde, né, público, organizado, né? E compare com o nosso, que com toda a dificuldade, né, o esforço do conjunto dos gestores estaduais, dos gestores municipais e principalmente dos trabalhadores de saúde dessas unidades estaduais e municipais, conseguiram fazer um atendimento à questão da saúde que, digamos, tem problemas, mas que poderia ser infinitamente pior se nós não tivéssemos o SUS. E o senhor fez um cálculo que eu achei interessante. Quer dizer, se cada brasileiro desse mais R$ 1 por dia, salvava o SUS, ou pelo menos melhorava o que nós temos? Nós fizemos porque essas contas elas ajudam a gente ter a dimensão, porque muita gente fala, saúde já tem muito dinheiro, é muito comum a gente ouvir isso. Não, verdade. O problema do SUS é que é mal gerido, é que não tem gestão, é que não tem controle, é que tem corrupção. Veja, o problema de buscar eficiência na gestão é algo que todos os gestores, inclusive sejam eles públicos ou privados, né, nas unidades públicas ou privadas, sistematicamente desenvolvem, né, aprimorar a gestão. Isso é algo que é da natureza da gestão, seja ela pública ou privada. Tá certo? O Banco Mundial, só para a gente ter um dado, fez uma conta, né, fez um estudo que mostrou que, digamos, a ineficiência do SUS, eu não vou entrar no mérito metodológico do estudo, eu só vou trazer o número e querer demonstrar o que eu quero falar. A ineficiência do SUS custaria algo em torno de 22 bilhões de reais para um sistema que gasta 280 bilhões. Então, a primeira questão que eu quero dizer é o seguinte, 22 bilhões é muito mesmo, mas ele é menos de 10% de tudo que se gasta, em primeiro lugar, na saúde pública. Segundo lugar, quem acha que, então, quer dizer que se tem 22 bilhões de ineficiência, significa que eu posso tirar, então, esses 22 bilhões, eu posso fazer a mesma coisa gastando menos? Não, porque se eu percebo que tem
problema de gestão a ser resolvido, se eu tiro 22 bilhões, eu pioro, deterioro o sistema. O que eu preciso é o quê? Aprimorar a gestão. Tá? Mas eu chamo a atenção que, veja, fazendo este estudo, né, chegou-se a uma cifra que é menos de 10%. Então, quando a gente fala que tem problema de gestão, tem problema de corrupção, os valores são altos, claro, aliás, mesmo que fosse 1 centavo, tenha que lutar para não ter, mas ele não pode explicar que é por isso que você tem problema. Na verdade, falta recurso. Falta recurso. E aí eu vou trazer 2 números para chegar nesse que você mencionou. A Inglaterra, o Reino Unido, gasta 7,9% do PIB com saúde pública. Tá certo? Por que eu estou comparando com a Inglaterra? Porque o nosso SUS corresponde ao NHS inglês. Tá? Aliás, nós nos inspiramos, né? Porque historicamente o NHS inglês veio bem antes do SUS. Muito bem. O que acontece? 7,9% do PIB, para nós hoje, seria algo em torno de uns 550, 560 bilhões. E nós gastamos, União, Estados e municípios, 280 bilhões. A gente gasta metade. Então, não é verdade que tem muito dinheiro no SUS. Primeira coisa que precisa ficar desmistificado. Seja por essa comparação internacional, seja pelos R$ 3,60 que nós mencionamos. E para ter uma ideia de como que a gente pode começar a resolver o problema do SUS, se a gente fizesse uma campanha equivalente, né, a buscar que o equivalente a R$ 1 per capita por dia para o SUS, a mais do, né, que a gente pudesse, olha, cada um vai dar R$ 1 per capita por dia para o SUS, por exemplo, tá? Uma campanha nessa linha, tá? Você teria, só para ter uma ideia, né? Você teria alguma coisa em torno de 70 bilhões a mais no sistema de saúde. Tá? Então, eu chamo a atenção disso para quê? Para dizer que, quando a gente fez a discussão do Saúde mais 10, na época, né, da campanha dos 10% das receitas correntes brutas, a gente percebeu que precisava em torno de 50 bi para a gente, por exemplo, mais que dobrar, né? Na verdade, quase triplicar o gasto que a União tem com a atenção básica, por exemplo, que são todas as unidades de saúde. Ou, se eu quiser comparar, quanto custava o programa Mais Médicos, que foi desativado pelo atual governo, quando assumiu em 2019, sem colocar nada no lugar, em prejuízo da população, quanto que custava o programa Mais Médicos? 3,5 bilhões. Se eu quisesse transformar isso numa carreira de Estado, com os encargos, com os benefícios trabalhistas, etc., para estimular que as pessoas fossem, né, para essa carreira e fossem para essas regiões, inclusive, mais distantes, vamos supor que ele passasse a custar 5,5 bilhões, 6 bilhões. Eu participei de um estudo da Organização Pan-Americana de Saúde, onde a gente procurou trabalhar um pouco esses dados. Veja, 6 bilhões, se você colocasse 50 bilhões a mais no SUS, que é menos do que R$1, hein? O real é 70 e poucos, tá? Que eu falei, 73. Tá certo? Se você colocasse 50 bi a mais no Sistema Único de Saúde, você poderia ter o equivalente, não precisaria, né, mas só para dar dimensão, a algo em torno de 8 ou 7 vezes o Mais Médicos. Tá certo? Para cobrir, né, eu só estou dando como dimensão, você não precisa de 8 vezes Mais Médicos. Com 6 bi você faz o Mais Médicos para todo mundo. Só estou chamando a atenção que esses dados nos ajudam a perceber claramente que o SUS não tem muito recurso, que o aporte adicional de recurso que você conseguir fazer para o sistema é fundamental, tá certo? Para garantir o acesso universal e aprimorar, inclusive a própria gestão. E, por fim, é fundamental entender que austeridade fiscal não pode ser uma regra de política econômica que se imponha para a saúde, porque já está comprovado por estudos internacionais que a austeridade fiscal mata. Professor, uma outra questão que eu gostaria de ver com o senhor, daqui a pouco, sei lá, em agosto, agora já deve começar a ser discutido o orçamento do ano que vem. Diante da pandemia, será que pode haver uma mudança no pensamento do legislador, ou nós corremos o risco de, utilizada a emenda constitucional 95, quer dizer, nós manteremos, é claro, o SUS aceso com essas leis que foram aprovadas para a pandemia, para a emergência. Mas o senhor teme que o orçamento seja reduzido já no ano que vem para o SUS?
Humberto, eu lamento dizer a você que eu não temo. Eu tenho certeza. A não ser que o Congresso Nacional faça as emendas necessárias ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2021, que foi encaminhado pelo Poder Executivo agora no mês de abril, e que geralmente teria que ser votado agora na metade do ano, no começo do segundo semestre. Claro que às vezes atrasa, mas digamos que esse seria mais ou menos o prazo regulamentar que seria necessário. Por que eu digo isso? Porque o projeto de lei de diretrizes orçamentárias é o que prepara, digamos assim, as referências para a elaboração do projeto de lei orçamentária, que é encaminhado em agosto e é votado até o final do ano o projeto de lei orçamentária. E o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2021 está claro. Ele diz o seguinte, entre outras coisas: volta a âncora fiscal em 2021 baseada no teto das despesas primárias da Emenda Constitucional 95. Antes que alguém, como por exemplo alguns economistas que têm colunas aí em grandes jornais, me chame indevidamente de alguém que não está preocupado com as finanças públicas, eu quero dizer que eu não sou contra medidas que o governo adote para ter controle das despesas públicas, ou mais das despesas, para ter controle das contas públicas. É que controle das contas públicas, elas envolvem várias coisas. O controle envolve várias coisas. Envolve receita. Então, o que eu estou fazendo enquanto governo para melhorar a minha receita? Essa é a primeira pergunta. Com a emenda 95, se abandonou a gestão da receita pública. Porque digamos, o tiro de morte a ser dado para buscar a equação das contas públicas era cortar despesas. À medida que você corta despesas numa economia que já está em queda, que já está com baixo ritmo de atividade econômica, o que vai acontecer? Se tem baixa atividade econômica, não tem estímulo para os investimentos privados, tem desemprego, queda de renda, queda da atividade econômica. Então, a teoria econômica nos ensina, né, que você pode e deve ter gastos públicos que compensem a falta dos gastos privados para estimular o funcionamento da atividade econômica. Porque aí os empresários privados vão investir. Tá certo? Se não tiver mercado, não tem produção e não vai ter. Portanto, como você dizer que vai melhorar a atividade econômica. Então, o que eu quero dizer com isso? O governo diz, não, nós vamos continuar mantendo o teto de despesa primária. O que é o teto de despesa primária? Alguém vai falar, não, tá certo, tem que estabelecer o máximo que pode gastar. Vamos lá, tem que estabelecer o máximo que pode gastar? Vamos admitir que sim, mas tem que ter critério para fazer isso. O que o governo estabeleceu como máximo que pode gastar? Os valores que ele gastava em 2016, somente atualizado pela inflação. Aí eu pergunto, você não precisa ser nenhum grande estatístico para perceber o quê? Se a população cresce a 0,8% ao ano, está caindo a despesa por habitante. O que é cair despesa por habitante? Se eu só olhar o número, vou falar, olha, estou conseguindo equacionar as contas públicas. Mas se olhar a vida das pessoas, significa o quê? Que o Estado brasileiro está oferecendo menos serviços por habitante. Então, está piorando as condições de vida das pessoas num ambiente em que você diz, não, o mercado tem que funcionar, e o mercado também não está funcionando. Então, a conta que está sendo paga é pela população. Então, você tem que controlar as despesas, tudo bem, mas controlar as despesas de uma forma racional e não irracional. E tem que buscar melhorar a receita, porque não é possível você ter um sistema tributário como o brasileiro, em que, segundo estudos do IPEA, aqueles que estão no topo da pirâmide social, 50 mil pessoas que declaram imposto de renda, 2/3 da renda dessas pessoas não é tributada. Isso é um absurdo. Por quê? Porque tem vários benefícios fiscais que lhe permitem não ter tributação sobre 2/3 da sua renda. Então, é fundamental, nesse sentido, Humberto, exatamente isso. O PLDO 2021, ao acenar claramente com isso, ele, primeiro, diz que não só a saúde, mas todas as despesas primárias vão ficar comprimidas. Segundo, no caso da saúde, ele volta à regra, portanto, do piso. Alguém fala, não, mas é piso.
Então, está garantido, porque tem um piso, nenhuma outra despesa tem piso. Sim, é um piso que está indo para o subsolo, primeiro, então o piso foi rebaixado, tá certo? Está caindo o piso per capita desde 2017, foi rebaixado o piso. E segundo, o que a gente percebe é que esse piso acaba sempre servindo de referência para o que se gasta. Mesmo que você gaste um pouco acima do piso, mas se o piso está sendo rebaixado, também está se rebaixando o que está se gastando com saúde. Tá certo? Para você ter uma ideia, para concluir, se a regra for desse jeito que está no PLDO 2021, o orçamento da saúde que vai ser encaminhado para o Congresso em agosto vai ter 30 bilhões a menos do que tem atualmente disponível no orçamento da saúde. Alguém vai falar, não, mas é que esse ano tem a pandemia, o ano que vem não vai ter mais a pandemia. Bom, primeiro não é assim. Por quê? Porque o Covid-19, ele fez um estrago nesse ano, tá certo? Mas ele deixa sequelas. Quais são as sequelas que ele deixou? Cirurgias eletivas que não eram emergenciais, que foram adiadas, consultas que foram adiadas, tratamento, muita gente que não saiu de casa para fazer tratamento porque ficou com medo de pegar, né, a doença, as pesquisas que estão se desenvolvendo para a produção de vacinas, medicamentos, os próprios insumos que estão sendo gastos para isso, para poder a oferta desses produtos chegar à população, porque só vamos ter garantia de vida quando chegar a vacina. O que acontece, portanto, no limite? Você vai continuar tendo gastos extraordinários. A economia que vai cair hoje, se estima aí em torno de entre 8% e 10%, vai ser a queda da atividade econômica, né? O PIB vai cair entre 8% e 10%. Para recuperar, você não recupera de um ano para o outro, você vai continuar, vai necessitar medidas de proteção social ainda, vai necessitar medidas de proteção econômica para micro e pequenos empreendedores, para aqueles que têm atividades autônomas, tá certo? Então, é uma ilusão achar que, na verdade, eu costumo dizer que parece que o Ministério da Economia, que virou um super ministério, talvez ele tenha assumido também o Ministério da Comunicação e tenha assumido a parte de fazer filmes e esteja fazendo um grande filme que chama 2020, o ano que não existiu. Porque achar que 2021 vai ser algo que vai dar continuidade a 2019 com os estragos que isso trouxe para a própria atividade econômica é um grande absurdo. Professor Francisco Funcia, estou muito satisfeito de ouvi-lo e, normalmente, para encerrar as entrevistas, eu gosto de tentar sempre fazer uma projeção, de pensar um pouco de futuro. O senhor, como economista, como estudioso da economia da saúde e do SUS, o que o senhor pode, apesar da gente saber que não tem muita esperança, tem salvação, tem jeito de fazer esse negócio funcionar? A gente pode sonhar alguma coisa boa para esse sistema brasileiro que é invejado no mundo inteiro? Sim. Eu entendo, Humberto, que nós temos que fortalecer, principalmente, as nossas instâncias do chamado controle social. Ou seja, Conselho Nacional de Saúde, que inclusive tem feito um papel muito interessante, muito importante nesse momento de combate ao Covid, com muitas recomendações, com muitas resoluções, com muitos estudos, inclusive, mostrando quanto que tem de orçamento parado para enfrentar a pandemia. Está no orçamento do Ministério e não foi gasto. Tem cerca de dois terços do recurso parado sem usar, né? Já há muito tempo, não é de agora. Né? Desde o começo de abril, você vem só vendo o recurso parado. Então, o Conselho Nacional de Saúde, os conselhos estaduais de saúde e os conselhos municipais de saúde. Essas instâncias, que têm representação de usuários, trabalhadores e gestores do SUS, precisam ser cada vez mais estimuladas e cada vez mais reconhecidas pela sociedade, tá certo? Enquanto mobilizadoras para a gente poder, junto com outras ações que são necessárias para outras áreas, tentar fazer uma grande mobilização social para, primeiro, de uma vez por todas, não ter mais austeridade fiscal nesses modelos baseados na EC 95, quer dizer, que mude a política econômica para promover o crescimento econômico. Então, eu acredito que, à medida que no SUS você tem o controle social forte, e os gestores têm um papel importante para garantir esse controle social do SUS, com os recursos, estrutura, etc., isso possibilitará que se inspire, que o resto da sociedade possa se mobilizar em torno da defesa da vida e dos direitos de cidadania. Professor Francisco Funcia,
especialista em economia da saúde do SUS, muito, muito obrigado por compartilhar esse seu conhecimento, por compartilhar essas suas expectativas tão positivas para a gente. Muito obrigado e um grande abraço, até outra oportunidade. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado.